uma possível ordem dos estudos. Amém? Glória a Deus! Já vimos anteriormente sobre os materiais. Agora vamos ver sobre uma possível ordem dos estudos. Porque, afinal de contas, uma característica do sermão expositivo é que você precisa estudar. Sim, se não for estudo, não é uma exposição. Dificilmente você teria condições de expor um texto sagrado sem estudá-lo. E não pense que é uma questão de você saber ou não. O apóstolo Paulo, prestes nos seus últimos dias, já possivelmente sabendo que iria morrer, ele diz: traga as capas e os pergaminhos, ou traga a capa e os livros. O que significa que o apóstolo Paulo, mesmo sendo quem é, mesmo sendo no seu fim de carreira, estava ali pronto para ler, para aprender, para estudar. E nós vamos ver aqui uma possível ordem. Mas veja bem, cada sermão, cada ocasião, cada pregador, cada caso, cada ambiente, cada situação gera um cenário diferente. Pode acontecer, por exemplo, de você começar a montar um sermão e você nem ter olhado ainda para o texto. Você não pode simplesmente acordar assustado: eu não prego mais, eu abandonei o caminho certo. Não, não é isso. Aconteceu algo diferente. Mas é óbvio que se sempre for assim, aí sim você trilhou um caminho errado. Mas há ocasiões que vai nos levar a uma direção diferente. E quando isso ocorrer, não se assuste tanto, pois afinal seria normal e aceitável. Eu preciso frisar: não existe uma regra taxativa. O que eu vou te apresentar é uma direção, algo que você pode seguir, às vezes você vai seguir parcialmente. Mas qual a importância dessa lista e a importância de que eu te apresente essa possibilidade de estudo e preparação? É para que vocês saibam que esses momentos, que essas etapas existem, que você não fique sempre pulando etapas e que pode ser que a sua pregação esteja faltando algo. E nessas etapas, pode ser que você descubra o que tem faltado. Antes de começar a lista, que eu vou seguir a lista do livro, para que eu não te apresente duas listas diferentes e prejudique o seu raciocínio, quero te falar sobre dois livros que eu já te falei, que eu já mostrei para vocês, que é Entendes o que Lês, famoso, conhecido, e esse, Introdução à Exegese Bíblica. Ambos são materiais que vão te ajudar nesses processos de preparo, mas são livros de leitura e pesquisa. Lembram? É um livro feito para você ler inteiro. Se você nunca lê esse livro inteiro, não adianta você ler um pedaço dele. Mas você lê ele todo, você vai ter uma noção muito boa do que ele trata. E depois, posteriormente, você poderá vir aqui e observar um ponto específico que você está precisando aprimorar. Mas só depois de ter lido ele inteiro. Tá bom? Agora vamos voltar aqui ao nosso livro, onde eu vou apresentar aqui uma possível ordem dos estudos e da preparação. Estamos no sermão expositivo, ok? Vamos lá? O primeiro, obviamente, da nossa lista, não poderia deixar de ser oração e busca a Deus. Existem momentos que nós vamos burlar essa etapa, mas não pode ser sempre. Como eu disse, às vezes você recebe um convite e automaticamente já te vem um texto e às vezes ali a euforia, a correria, a ansiedade pode fazer com que você já se debruce em cima daquele texto sem buscar uma direção de Deus, se era aquele texto, se era a vontade de Deus para aquela oportunidade, aquela mensagem, o que Deus queria falar com a sua igreja, para que Deus também te desse até mesmo uma resposta sobre devo ou não devo aceitar a oportunidade. Nós devemos depender de Deus em tudo nas nossas vidas, mas na pregação muito mais, porque a palavra é dele,
o povo é dele, a palavra é dele, a unção é dele, tudo vem dele. Então, se nós tirarmos a dependência de Deus, nós vamos sucumbir. Lembrando que esse curso não vai tirar a sua dependência de Deus. Ah, não, Fernando, eu fiz o curso de homilética. Depois desse curso eu fiz doutorado, eu fiz teologia. Eu não dependo mais dessa ajuda e suporte de Deus. Não, se você não depende de Deus, você não pode pregar a palavra de Deus, porque a palavra é dele. Somos só mensageiros. Como que você traz uma mensagem se ninguém te mandou mensagem alguma? Já imaginou você levar uma encomenda? Aí quando você chega no destino, alguém diz, você trouxe a encomenda? E você fala, não recebi encomenda nenhuma. Não tem. Se você não recebeu, não tem o que dar, não tem o que entregar. Então lembre disso. Somos dependentes de Deus. Se Deus não nos der o pão, não podemos alimentar a multidão. Se Deus não nos der a palavra, nós estamos sem ferramentas. Não temos o que dar, não temos o que distribuir, não temos o que explicar. Então sempre ore e busque a Deus. Isso vai gerar direção, isso vai te colocar na dependência e no caminho certo, vai diminuir seu orgulho, vai diminuir a maioria dos males que você pode encontrar. Vai aumentar naquele momento sua intimidade com Deus, sua comunhão, sua busca, sua concentração no mundo espiritual. Tudo isso vai mudar. Então não deixe de orar e buscar Deus. Mas com relação a isso, eu preciso te alertar, principalmente se você está começando. Quando nós oramos a Deus, não quer dizer que vai ouvir uma voz do céu dizendo, filho meu, eis que eu digo para você, que este texto, capítulo tal, verso tal, é o que você vai pregar. O tema será, e as divisões será essa. Você vai usar essa ilustração, faça essa introdução e essa conclusão. Não. Normalmente, você vai trabalhar e trabalho duro, mas em todo momento Deus vai estar trabalhando juntamente com você e você nem percebe. Quando você termina, quando você prega, você fala, mas como? Eu não conseguia fazer isso. Como que foi possível? Deus estava com você no processo. Mas talvez você não ouviu uma voz nítida. Talvez você pense assim, que ideia maravilhosa. Eu tive uma luz. Não, você não teve uma luz. Você recebeu uma luz. Isso é maravilhoso. Vocês vão experimentar isso. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo mistério da pregação, pelo ministério da palavra. Pois Deus, ele nos ajuda e nos socorre em todo o tempo. E o segundo da etapa num sermão expositivo, lembrando que nós estamos num sermão expositivo, como que seria a escolha desse texto? Porque afinal você orou buscando a Deus direção do texto, do tema, do que falar, do assunto. E aí nos deparamos com a segunda etapa, porque não é só orar também. Você não vai orar, não, eu vou orar até o dia e eu chego lá e vejo o que dá. Não é isso. A oração não substitui as etapas do preparo. Da leitura, da meditação na palavra, da busca, da organização e do estudo. Mas a oração é necessária. Então chegamos no segundo momento, o momento em que vamos nos deparar com um texto bíblico. Aí temos cenários diferentes. Por exemplo, se você receber um convite e já te deram um texto, você já tem um texto. Então, essa etapa da procura pelo texto, da meditação de decidir qual o texto, alguém já fez esse trabalho. Alguém já buscou a Deus e já recebeu essa direção. E já te entregou, olha, este é o texto. Tem lado bom e lado ruim. Qual que é o lado bom? O lado bom é que você não vai gastar tempo procurando pelo texto. E qual que é o lado ruim? Pode ser que é um texto que você não tem muita afinidade. Mas, com base nos nossos estudos, independente do texto, você vai ganhar tempo para estudá-lo, você vai estudá-lo com maior tempo, com maior dedicação, e mesmo sem ter afinidade, você vai ter afinidade com o texto. Então, o segundo passo é a escolha do texto, e ou já te deram um texto, ou então, depois que você orou, confiou e está esperando em Deus, o primeiro texto que assaltar a sua mente, já comece com ele. Fernando, mas eu não tive uma confirmação de Deus ainda se este texto ou não. Vai trabalhando com o texto
que você está entendendo que é. Porque se for outro e Deus for trocar, vai acontecer. Pode ficar tranquilo, não tem problema. Mas o que você não pode, eu não tenho confirmação ainda, eu não vou preparar, eu não vou estudar. E o tempo está correndo, depois gera ansiedade, depois isso pode gerar uma mentira. Às vezes fala, pastor, eu não estou passando bem, estou passando mal, pastor. Tá passando mal mesmo. Você não estudou, não preparou, tá chegando a hora da mensagem, aí gerou ansiedade, deu dor de barriga, alterou sua pressão, seus batimentos cardíacos, porque tá em cima da hora e você não tem nada e sabe que não dá conta. E a culpa é Deus que não respondeu? Não vem com essa não, tá bom? Por gentileza. Fernando, eu acho que este texto, o que eu faço? Segue em frente como se fosse esse texto. E se não for? Se não for, estamos abertos ao que Deus quiser que seja. E se Deus decidir que é outro texto, nós passaremos para o outro texto. Agora, o terceiro passo é, após ter o texto em mãos, escolher uma delimitação. Então, vamos lá. O segundo ficou a escolha do texto. E o terceiro, estamos na delimitação da perícope. Porque você tem a passagem, você tem o texto que você vai pregar, e agora você está na dúvida, qual a extensão do texto? Onde eu começo? Onde eu termino? Qual quantidade desse texto que eu vou abranger? Quais partes eu vou chegar até elas? Então, esse momento é a delimitação da parte que você vai expor para a igreja, da parte que você vai estudar, que seria aqui, no caso, a nossa perícope. Qual a perícope vamos escolher? Onde que o texto vai iniciar e onde que o texto vai finalizar. Essa é a nossa delimitação. Precisamos saber disso, por quê? Senão já imaginou, você estuda o capítulo 1 inteiro de João nos livros todos, ou o capítulo 2 em todos os livros. Você vai ler tanto material de coisas tão diferentes, depois você decide ficar só no milagre, lá na festa de casamento. Ou seja, você gastou muito tempo estudando outras partes, que é outro assunto, outro tema, te confundiu a cabeça, te esgotou fisicamente e agora você está com a mente desorganizada porque você não separou o texto do início até o fim, qual seria a parte. Lembrando que estamos em um sermão expositivo, onde a porção de um texto é mais ou menos extensa. Ela pode ser só 5 versos, mas pode ser um capítulo. Pode ser 4 capítulos, como é o caso de quando fazemos exposição em Jonas. Mas precisamos delimitar qual a extensão das Sagradas Escrituras que vamos expor. E qual a delimitação? Qual é a visão? Lembra que nós passamos aqui em João capítulo 2 e falamos lá das lições para o milagre? Se você já sabe, eu quero tirar lições deste texto acerca do milagre, essa é sua delimitação também do tema, da ideia específica. Então, vamos para a etapa 4. Pois se você já delimitou o texto, agora é hora de fato começar a estudar a parte que você escolheu. A etapa 4 é estudar e ler mais vezes. Então, aqui demos início, de fato, ao estudo, tá? Não é que aqui está estudar no aspecto de ler, de estudar lendo mais vezes. Começou-se a parte de estudar agora, pois você já tem o texto, já escolheu o texto, já orou, já tem uma direção, achou o texto e agora vamos escavar o texto. Vamos descobrir os mistérios. Vamos tirar o véu. Vamos escavar, vamos nos debruçar, vamos mergulhar sobre este texto. E é o que muitos não fazem. E essa primeira etapa é nas Escrituras. E é na versão que você tem costume, que você vai pregar. Por exemplo, normalmente eu tenho a ARA. O que você vai fazer? Delimitou o texto? Leia este texto diversas vezes. Aí tem cada homileta, vai falar uma quantidade. Tem gente que fala que você tem que ler 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Óbvio que isso depende do tipo de texto, do tamanho do texto. Por exemplo, você vai pregar final de semana que vem,
Nos 4 capítulos de Jonas, você não vai conseguir ler ele 100 vezes. É ignorância, não tem como, você não dá conta. Não tem tempo. Mas se o seu texto for apenas um verso, de forma muito condensada, e você vai ficar muito nele, você pode ler ele ali 10, 20 vezes, que vai ser tranquilo. É como se você estivesse lendo um capítulo só. Um capítulo não tem 30, 40 versículos? Então, se você ler um versículo 30, 40 vezes, é como se você estivesse lendo só um capítulo. Então, dá para você ler diversas vezes. Você vai decorar. Aquele texto vai entrar para dentro de você. E você vai começar a olhar detalhes. Você vai pensar assim: Deus estava com Deus. Aí você começa assim: e estava. Aí você pensa: e é soma. E é algo em conjunto. Estava. Ele está. E ele estava. É eternidade passada. Aí você vai estudar aquele. Enfim, quando você tem tempo, ou o texto é pequeno, você vai ler isso de diversas vezes. Numa versão somente. Praticamente você vai decorar. Como você sabe que a pessoa não fez isso? Tem como? Tem. O pregador chega e ele se entrega e fala: irmãos, vamos ler o texto. Aí ele começa a ler. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo. Ele não está conseguindo ler. Se ele tivesse lido 10, 20 vezes, ele ia ler de olhos fechados. Ele ia ter decorado até. Então, cuidado. Tem gente que gosta de ler errado só para fazer graça. E essa palavra aí? Alguém sabe que palavra é essa aí? Que eu não sei, não. Como? Você vai pregar um texto e você não sabe nem ler o texto? Agora, entenda, calma, que existe conhecimento das suas limitações. Eu não posso chegar e falar isso. Agora, se chega um irmão ou uma senhora que eu tenho dificuldade de enxergar, que dá para saber se tem ou se não tem, ok? Por exemplo, chegou uma pessoa lá com óculos, custando de ver. É diferente. A igreja sabe entender isso, a igreja sabe interpretar isso. Agora, chega você normal, andando normal, todo mundo sabe que você enxerga. Aí você não consegue ler o texto? Todo mundo sabe que você é estudado. Todo mundo sabe que você trabalha, ou talvez você é concursado, ou talvez você trabalha com atendimento ao público, sabe que você sabe ler, e aí você se esbarra no texto, acende um alerta. Como que esse homem, como que essa mulher está esbarrando no texto? Como que ela consegue ler o esboço dela tranquilo e o texto não? Será que ela leu esse texto? Tá bom? Cuidado. Isso vai te ajudar não só a entender, mas também na hora de expor. Você vai expor este texto com mais ousadia, porque ele vai estar dentro de você. Terminou a etapa 4? Leu o texto diversas vezes na versão que você vai usar? Agora é a etapa 5. Muito parecido, mas você agora vai ler o texto em versões diferentes. Lembra que nós falamos sobre material de apoio? Várias versões da Bíblia? Então aqui se recomenda você ler pelo menos 3 versões diferentes. Eu vou te recomendar algumas, mas não é que tem que ser elas, tá bom? Olha só, do meio, NVI. Meus alunos sabem o que é essa do meio. A NVI é a Bíblia que está no meio de todas as versões. Ela não é nem formal e nem dinâmica demais. Então a NVI ela está no meio. Te aconselho a ler a NVI. Não estou dizendo que ela é a melhor Bíblia. Estou dizendo que ela é uma excelente Bíblia para compor o seu grupo de, no mínimo, 3 Bíblias para a leitura do texto para pregar. Estamos na parte estudo, lendo versões diferentes. Ainda não estamos lendo dicionário, em comentário. Estamos na etapa 5, lendo versões diferentes. E, no mínimo, 3 versões. Fernando, eu gosto de ler 6 versões. Excelente. Eu estou te dizendo, no mínimo, 3. Vamos colocar uma dinâmica agora. Aí você pode pensar em diversas. Ó, tem NTLH, tem a Mensagem, a Bíblia Viva,
Tem algumas. Eu vou colocar NTLH, que é bem conhecido pelos adolescentes. Às vezes você ganhou aí, ou na sua casa, aquilo ali não tá dando para entender direito, não, mas é um H. NTLH, NVI, e agora a formal. A formal normalmente é essa que você vai pregar no púlpito. Você vai pregar para idosos ou para adultos normais, é um culto de domingo, use uma versão mais formal. A não ser que a igreja que você vai pregar tenha uma versão adotada e você queira usar ela. Minha igreja adotou por um certo tempo, de forma que frisou muito, a versão NVI. Então, se eu for na minha igreja pregar na versão NVI, tá tudo bem. Existem muitas igrejas, Assembleia de Deus, batistas, presbiterianas, que adotaram a NVI. Mas se você chegar lá com uma Bíblia ARA, que é Almeida Revista e Atualizada, você vai estar indo bem. Pode ser uma A21, Almeida Século XXI, pode ser uma AAA, Almeida... Não, perdão, NAA, Nova Almeida Atualizada. Mas eu vou colocar aqui a que possivelmente você mais tem, que é Almeida Revista e Atualizada. Por que ler 3 versões? E agora eu vou te contar um segredo muito importante. E eu já passei por isso demais. Não eu pregando, mas eu vendo pessoas pregando. Quando você frisa uma palavra, tá vendo aí, irmãos? Olha o que está escrito na sua Bíblia. Olha essa palavra aí. Se você falar isso sem conhecer essas versões, você pode cometer um erro muito grande, porque a palavra que está na sua Bíblia pode ser que não está na Bíblia deles. Um dia eu escutei uma pregação que o pregador falou, olha aí que vento é esse? Aí uns falaram assim, é o noroeste. Outros falaram, é o norte, é o sul. Não lembro o nome dos ventos, mas eram 2 ventos diferentes, versões diferentes. Aí ele, não é não, é o vento sul. Mas na Bíblia das pessoas estava outro vento. Ou seja, o foco não era o vento de onde ele estava vindo. O foco era a intensidade do vento. Se ele tivesse lido versões diferentes, ele não tinha focado no nome, e sim na intensidade do vento. Então veja a importância de você ler versões diferentes. Sem contar que olha como agrega seu sermão. Você chega e diz, irmãos, leamos o verso de número tal. Assim está escrito. Aí você diz, em outras versões estão escrito o seguinte, se ajuda a esclarecer, não é só para dizer, olha, eu conheço outras versões, mas se ajuda a esclarecer, digamos que você pegou lá e você está lendo a ARA, algum texto que fala, por exemplo, recalcitrar contra os aguilhões. Ninguém entendeu nada. Aí você pode dizer, em outras versões está escrito da seguinte maneira. Por exemplo, a língua que a NTLH usa é uma língua para o adolescente entender, para o jovem entender. Então, todo mundo vai entender, mas não é só eles. Lembra que está no seu estudo. Você também vai entender melhor. Se você acredita, você talvez não vai nem precisar de dicionário mais, porque aquela palavra que você não está entendendo nada, na hora que você lê outras versões, vai abrir sua mente, que você vai ler a mesma palavra de 3 maneiras diferentes. É como se uma lâmpada, que hoje nós chamamos de luz somente, ou de lâmpada, na minha época tinha lamparina, que era a luz a óleo de mamona, no meu caso. Tínhamos lampião em alguns lugares, que era uma espécie de gás que acendia, mas a luz elétrica não tinha. Ou seja, se naquele tempo eu escrevesse algo, eu ia falar, olha, eu aqui, estudando com uma lamparina, estou meditando na palavra e na luz do Senhor. Mas aquela pessoa que já tem um lampião, ela não ia usar lamparina, ela ia usar lampião. Mas aquela pessoa que não tem nenhum dos dois e que só usa fogo em uma tocha, vai simplesmente falar fogo. Mas aquele cara da cidade que usa uma lanterna,
ou apenas uma luz elétrica, ele só vai falar uma lâmpada, uma luz, um feixe de luz, um LED, porque é uma linguagem atualizada para a nossa sociedade hoje. Então, se uma Bíblia NTLH pegar algo que está muito num tempo remoto, ele vai dizer uma linguagem de hoje. Nesse caso que eu te citei, lampião, lamparina, ele não vai falar essas palavras difíceis. Ele vai dizer a luz. Só isso. Aí o jovem lê luz, ele já pensa, ou lâmpada. Ok? Isso é a diferença entre as versões. Você terminou o item de número 5 e agora vai ler o contexto imediato. Porque até agora você estava se dedicando somente à sua passagem específica. Por exemplo, digamos que você tenha aberto e esteja lendo a parábola do filho pródigo em Lucas 15. Eu gosto sempre de usar esta parábola para você entender sobre o contexto imediato, porque é extraordinário. Eu gostaria que você fizesse esse exercício, se você assim desejar. Possivelmente eu vou até terminar nesse número 6 por agora, para que você possa aguçar essa curiosidade de entender o que eu vou te dizer agora. O contexto imediato é, você vai dar um zoom, ou melhor, você vai sobrevoar o seu texto. Seu texto não está aqui, você está vendo só ele. Você está focado nele. E agora você vai levantar um pouco de voo. Quando você levanta voo, você consegue ver mais longe. O que tem aos arredores deste texto? O que está perto deste texto? Vamos observar este texto? Isso ainda estamos nas Sagradas Escrituras. Não saímos das Escrituras ainda. Agora veja bem, lá em Lucas, capítulo 15, eu vou pegar minha Bíblia. Amém? Cheguei aqui com a minha Bíblia, estou aqui aberto, Lucas capítulo 15. E faça isso também, se você quiser desenvolver essa questão do contexto imediato, ou seja, o contexto que está perto do texto. Não está dentro do texto que você vai ler e expor, mas você vai dar uma visão antes e uma visão depois e ver se tem algo que interfere ou não. Agora veja bem, pode ser que você vai olhar antes e depois e vai falar, não tem nada a ver, o meu texto está isolado das demais partes. Mas não é o que acontece em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 inteiro é uma coisa só. Mas temos 3 parábolas. Então veja bem. E a minha versão aqui, ARA, separa em 4 perícopes. Ó, a minha versão ARA, deixa eu te mostrar. Está aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas aqui tem 4 perícopes. A primeira diz assim: Jesus recebe pecadores. A segunda é a parábola da ovelha perdida. A terceira é a parábola da dracma perdida. E a quarta perícope é a parábola do filho pródigo. Lembrando que são 4 perícopes, porque aqui é como se tivesse a abertura, Jesus recebe pecadores. E depois, em sequência, vem as 3 parábolas. Agora, o que eu quero que você observe? Digamos que você vai pregar só sobre a parábola da dracma perdida, que está no meio, que está entre o verso 8 ao 10. Neste caso, nós temos um contexto imediato anterior e nós temos um contexto imediato posterior ao texto. Ou seja, nós temos contexto tanto antes quanto depois. Mas se for a parábola do filho pródigo, que é a última deste capítulo 15, nós temos muito contexto anterior. Agora, vamos dar uma observada neste contexto para ver se nos importa. Digamos que você escolheu pregar na parábola do filho pródigo, que é um texto muito conhecido, que é uma parábola, de fato, muito conhecida nos nossos dias. Todo mundo gosta de pregar. De fato, é extraordinário este texto. E você está lendo do verso 11 até o verso 32. Maravilha!
O filho é mais novo, pede a herança, sai de casa, gasta tudo, depois se arrepende e volta. O pai faz uma festa, o pai o recebe, o irmão mais velho está do lado de fora, não quer entrar, está achando ruim, e o pai vai também conversar com o irmão mais velho. Resumi bem a história, hein? Agora vamos ver o contexto. Por que Jesus contou essa parábola? Se você leu só o verso 11 em diante, você não sabe. Quem é o irmão mais velho? Se você só leu do verso 11 em diante, você não sabe. Quem é o irmão mais novo? Você também não sabe. Por que o irmão mais novo voltou e está arrependido e entrou para dentro de casa e está tendo festa? Se você só leu do verso 11 para frente, você não sabe. E por que o irmão mais velho não quer entrar? Se você ler só do verso 11 em diante, você não vai saber. E por que o irmão mais velho termina a cena, termina a narrativa e ele ainda está do lado de fora? Por que Jesus conta uma parábola que não tem fim? Quem é esse que está do lado de fora? Que a história não termina? E por que Jesus fez isso? Será que Jesus estava contando uma história? Será que Jesus gostava de contar historinha? Não. Se você ler o verso 1, que é o primeiro verso do capítulo 15, olha o que está dizendo. Quero abrir sua mente agora. Eu quero te incentivar a estudar as Escrituras e a dar valor ao texto sagrado. Porque aqui tem riquezas. Veja bem, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Olha, temos um grupo aqui, pecadores, publicanos, para ouvir. Olha o verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meu tempo já está extenso aqui, eu não posso gastar, mas seria uma maravilha ficar aqui. Mas vamos lá. Vou te responder algumas das perguntas que eu fiz. Quem é o irmão mais novo? Verso 1. São os publicanos e os pecadores que estão fora do reino de Deus, mas que estão vendo a graça de Deus, estão retornando. E o Pai está alegrando com a entrada, com o retorno dos pecadores. E quem é o irmão mais velho? O irmão mais velho, que sempre esteve na casa, é os escribas e os fariseus. Eles nunca saíram de lá. Só que eles sempre foram legalistas. Eles nunca usufruíram de fato das coisas de Deus, da graça de Deus. E eles estão vendo os pecadores voltando, eles deveriam se alegrar. Não estão se alegrando. E agora eles estão ficando de fora. Eles que sempre estiveram dentro, estão do lado de fora agora dizendo: eu não entro, porque os pecadores estão entrando, eu não entro. O filho mais novo era o pecador que está voltando. O filho mais velho é aquele que se acha que não tem pecado, que está tudo certinho. É o escriba e o fariseu, que estão do lado de fora do reino de Deus dizendo: eu não entro. Mas o pai quer que ambos entrem. Por que a cena termina e não tem uma decisão? Porque quem é que questionou Jesus aqui? Foi os fariseus e os escribas. Eles estão questionando o pai. Eles estão questionando a festa. Eles estão questionando a entrada do filho mais novo. E aí, por esse questionamento, eles não querem entrar. Só que quem não quer entrar também está cometendo erro do mesmo jeito. Mas tem mais. Jesus conta uma parábola da ovelha perdida, em que uma única ovelha é encontrada de novo e tem festa. Só que não é somente o dono da ovelha que se alegra. Os amigos se alegram. O que significa que quando aquele que encontrou acha algo, quem é amigo dele se alegra. E Deus está se alegrando com o retorno dos pecadores. Então quem é amigo de Deus deveria se alegrar. Não, mas tudo bem. Pior é que existe uma segunda parábola. A dracma perdida. E ela revela dois segredos.
O primeiro deles é que ela conta de alguém que perdeu algo dentro. Está dentro e está perdido. Lembra que os fariseus e os escribas aqui, neste contexto, são os filhos mais velhos que está dentro, mas não está usufruindo, está se perdendo. Pois é, Jesus está contando uma parábola para que eles entendam que eles estão dentro, mas estão perdidos. Onde nós estamos encontrando essa resposta? Na segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida. Mas essa parábola da dracma perdida, ela ainda tem um outro significado muito profundo, porque ela diz o seguinte, que quando se encontra, ela celebra com as amigas. O que significa que não é só quem encontra que alegra, mas os amigos de quem encontrou algo se alegra. E se você é amigo de Deus, e Deus está alegre com o retorno do pecador, quer eu gosto do pecador ou não, eu e você deveríamos nos alegrar, porque se o nosso Deus está alegre e nós amamos Ele, somos amigos dele, nós também devemos nos alegrar. Gente, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Pena que não dá pra gente ficar aqui falando sobre isso. Mas isso é o contexto. Aí quando você chegar, ou seja, na sua exposição aqui, de quem é o filho mais velho, tudo isso, gente, é algo extraordinário. O filho mais novo mereceu a morte, sim. Eu e você merecemos a morte. Mas o filho mais velho também mereceu a morte? Sim. E o interessante é que o pai não matou nenhum dos dois, deu oportunidade para os dois. A diferença é que um entrou, aceitou a oportunidade. E o mais velho tá de birrinha, não quer entrar. Mas a porteira tá aberta, não tá fechada. E ele é que não quer entrar. Por isso, a parábola termina. Jesus não está respondendo para eles? Por que a parábola então termina sem conclusão? Porque eles é que vão decidir se eles entram ou se eles ficam de fora. Se eles questionam do lado de fora ou se eles entram e participam da festa. E eu te pergunto, você vai querer entrar e participar da festa? Celebrar junto com o Pai? Você vai ficar do lado de fora murmurando porque tem alguém, alguns pecadores que estão se arrependendo e Deus está perdoando. Lembra na parábola? Vocês lembram em Jonas? Que Jonas, ao ver Deus perdoando Nínive, quando eles se arrependeram, Jonas fica chateado. Olha só, parece ser mal nosso. Parece que queremos que as pessoas não se arrependam. Assim estão os escribas e os fariseus, eles estariam felizes se os pecadores estiveram sendo afastados da graça de Deus, porque eles entendam que eles são bons. Só eles têm oportunidade. Mas eu gastei muito meu tempo. Mas eu espero que ler este contexto da parábola do filho pródigo ou de Lucas 15 tenha abrido sua mente sobre o contexto. Viu que nós não fomos para nenhum achado extraordinário para descobrir essas perguntas. E perguntas importantíssimas. E perguntas que na hora que você for aplicar para a igreja, para os obreiros, para os membros, é extraordinário. Para você aplicar para aquele membro que está arrastando sem força. E você dizer, Deus está dando oportunidade para você também. Não olhe o julgamento de quem quer te acusar porque não quer celebrar a sua vinda. Mas a igreja está aqui para celebrar o seu retorno, para te ajudar, para te dar vestes novas, para transformar sua realidade, sua vida, para matar a sua fome. Oh, Deus maravilhoso! Sabia que o filho mais novo sou eu e é você? Você sabia disso? Você sabia que nós não somos o filho mais velho? Você sabia que nós não pertencemos ao povo de Israel e, portanto, não somos o filho mais velho? Nós somos os que estavam de fora. E Deus, pela sua graça, misericórdia, mesmo nós sendo pecadores, Deus nos deu essa oportunidade.
E você sabia que o povo de Israel, aquele povo que é o povo mais velho, legalista, que se acha no direito e no crédito, não quer participar, mas a oportunidade está dada. E você sabia que essa história tem a ver comigo e com você? Que ela demonstra a graça de Deus para a minha vida e para a sua vida? Agora, como que nós vamos subir no púlpito e pregar com orgulho, com soberba, como quem tem mérito, como quem tem crédito diante de Deus? Que crédito é esse que eu e você tem? Nós só podemos nos gloriar da graça de Deus. É tudo que nós temos. Por que eu dou aula para vocês? É pela graça de Deus. Por que Deus te dá a oportunidade de pregar? É pela graça. Por que Deus está te dando a oportunidade de fazer esse curso? É pela graça. Porque Deus está te chamando para o ministério? É a graça. Nós não temos mérito, nós não merecemos. O que pagamos? Qual preço pagamos? Não, foi Cristo que pagou o preço. Vamos orar? Deus, coloca fogo no coração de cada um de nós, Pai. Para que nós possamos arder pela Tua palavra, pelo estudo da Tua palavra, pela busca incessante pela verdade. Ó Deus, que nós possamos sair do raso, que nós não tenhamos, ó Deus, preguiça de ler Tua palavra, que nós não queiramos, ó Deus, buscar sermões prontos na internet, que nós não venhamos, ó Deus, deixar robôs fazer nossa mensagem, porque ela vem do Senhor. Nós recebemos de Ti e nós entregaremos para o Teu povo. Nós sabemos, ó Deus, que não merecemos, mas a graça que nos alcançou, nós também compartilhamos ela. Obrigado, Jesus. Continua fazendo a obra em nós. Obrigado pela oportunidade de pregar, obrigado pela oportunidade de ensinar, obrigado pela oportunidade de aprender. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua salvação, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Oh, Senhor, nos cubra com a Tua graça e com a Tua proteção. Eu te peço pela vida de cada um, e pela minha vida, da minha família e da família de quem nos acompanha, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem em paz. Que o Senhor os acompanhe. E leia Lucas capítulo 15 e abra seus olhos para o contexto do texto.